Ok, queridos alunos e espectadores do YouTube, prosseguindo no nosso curso de atualidades e dentro da parte de atualidades conjunturais, nós vamos trabalhar agora com o PIB, o índice que mostra a medida da riqueza de tudo que foi produzido em nosso país em determinado momento. Ok, e o nosso título ele é um tanto sugestivo para a atualidade. Temos aqui PIB, PIBinho e PIBão. A busca pelo crescimento econômico. Professor, PIBinho, PIBão, o que é isso? Bem, vejam bem. O PIB ele é o Produto Interno Bruto. Ele é a medida, a mensuração, ele expressa a soma de todas as riquezas produzidas em nosso país durante determinado tempo. Na nossa análise aqui, durante um ano. Ok. E PIBinho e PIBão são expressões que foram utilizadas no final de 2012 e no início de 2013. Agora estamos no final de março de 2013 e vários políticos, principalmente ligados ao governo federal, começaram a prometer um PIBão, um PIB grande, gigante, já que em alguns trimestres analisados o PIB estava bem pequeno e estava então um PIBinho. Bem, e para a decepção de muitos, o nosso PIB de 2012, melhor dizendo, 2012, divulgado agora no início de 2013, não foi lá muita coisa. Então nós vamos entender aqui o que é PIB, por que os políticos que representam o nosso governo desejam tanto um PIBão, por que, em verdade, aconteceu o PIBinho, pequenininho, e também nós vamos verificar aqui que durante essas próximas aulas de atualidades conjunturais a respeito de PIB, nós vamos verificar aqui que o PIB, embora ele seja a medida da quantidade de riquezas produzidas no país durante determinado período, ele na verdade não expressa necessariamente qualidade de vida. A gente vai observar aqui e vai ver que muitas vezes países com um PIB muito grande podem ter inclusive uma qualidade de vida menor do que país com um PIB menos significativo. Isso acontece. E a gente vai ver que o PIB ele vai medir a riqueza de uma nação, ok? Tudo aquilo que é produzido internamente pela nação, de forma bruta, e a gente vai ver também que isto não leva necessariamente a boa qualidade de vida, a outros fatores aí, e a gente vai perceber quando trabalhar com IDH daqui a pouco. Muito bem. Brasil, crescimento do PIB. A gente vai começar mostrando aqui o PIB de 2009 até 2012. O último divulgado foi 2012 e deve ser cobrado nas próximas provas. Devem ser cobrados nas próximas provas de atualidades o PIB de 2012 e o PIB de 2011 devem ser cobrados. Mas para uma questão analítica, nós vamos ver também de 2009 e 2010. Ok. Bem, então você já entendeu o que é PIB. A grosso modo, para nossas aulas de atualidades, basta você entender que o PIB, esse índice aqui, ele não é o PIB, ele é o índice que vai indicar o crescimento do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, o crescimento da nossa produção de riquezas durante um ano, ok? Então, por exemplo, a gente observa que em 2009 não houve crescimento, houve um decréscimo, na verdade. O PIB, ele encolheu. Em 2009, produziu-se menos riquezas do que em 2008. Ou seja, o PIB, esse índice, ele vai medir sempre a variação do PIB, do Produto Interno Bruto, em referência ao ano anterior. Nós temos outras formas de medidas, mas essa é que é a cobrada na prova, tá? Então, em 2009 houve um encolhimento, o PIB ficou menor do que em 2008 em 0,3%. Ok. Já em 2010, nós tivemos um PIB de 7,5%. 2009 foi o ápice, digamos assim, da crise internacional. Para muitos economistas foi o ápice.
Ao meu ver, esse ápice não foi em 2009, ele ainda está por chegar, mas tudo bem. Então, para a maioria, o ápice da crise foi em 2009. Em 2010, tivemos 7,5% em 2010. Lembrando que, quando a gente divulga 2009, a gente está tomando por base, volto a dizer, a 2008. Ok? Então, em 2010, houve um PIB de 7,5%, um PIB elevado, e este PIB de 2010, 7,5%, esse índice, ele fez com que políticos do governo federal afirmassem realmente, puxa, estamos muito bem, vem aí um PIBão, e começou essa história. Em 2011, tivemos 2,7%, aí o efeito da crise já começou a ser sentido, né? Em 2011, o efeito da crise começou a ser realmente sentido lá, aqui dentro, a gente. 2012, nós tivemos 0,9%, então foi uma tristeza. Mas isso não é de todo ruim, por incrível que pareça. Nós ainda estamos muito melhores, por exemplo, do que países da Europa. A Europa está realmente diante de uma crise terrível, e essa crise, é verdade, ela ainda não, o impacto dela ainda não foi tão grande aqui no nosso país. A gente ainda está conseguindo crescer. Tá? Enquanto tem países europeus que estão já em recessão, ou seja, está havendo um decrescimento, né? Em vez de crescer, estão tendo PIB negativo já há algum tempo. Então, mas professor Jusilândio, o senhor está comparando o nosso país com a Europa, com países europeus, onde a qualidade de vida é muito melhor do que aqui? Epa, volto mais uma vez a dizer, estamos falando de riqueza produzida, não estamos falando de distribuição dessa riqueza, de distribuição de renda, não estamos falando de qualidade de vida ainda, tá? Então, se você observar, o nosso país já chegou a ser a 6ª economia do mundo, beirando a 5ª maior economia do mundo. Mas há em outros países de economia menor do que a nossa, que produz menos do que a nossa, mas com uma qualidade de vida incrível. Então, atenção para a comparação. Estamos falando aqui de riqueza produzida. Ah, professor, então não haveria interesse de computar essa riqueza produzida, já que ela não vai ter sentido? Claro que vai. A gente vai ver daqui a pouco o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a gente vai ver que o próprio IDH ele utiliza a riqueza, o PIB do país, como referência. Mas acontece que o IDH não vai ver só isto, só a riqueza, ele vai ver a distribuição, ele vai ver, a gente vai ver daqui a pouquinho, que o IDH vai tratar de saúde, educação, ok? Mortalidade infantil e em coisas aí, em índices, tá? Então, por favor, a gente está falando de crescimento econômico. Então, em termos de crescimento econômico, realmente, neste momento em que está havendo crise no mundo, uma crise financeira mundial, nosso país está bem em termos de crescimento econômico, já que tem país europeu que sequer está crescendo, tá bom? Ok. Mas a gente não vai fazer aqui, em momento algum, julgamento político. O nosso julgamento aqui ele é puramente científico. Nós queremos aqui mostrar para você, claro, essa aula está sendo dirigida a alunos que não necessariamente será economista. Tem alunos aí, você que está me assistindo, de diversas formações, ok? Inclusive alunos que só têm o ensino médio. Então a gente procura simplificar o máximo possível. Até onde a gente pode simplificar, a gente simplifica, tá? O que a gente quer dizer é que nós vamos deixar de lado a questão político-partidária. O que nós estamos falando aqui é da mensuração econômica e matemática da riqueza produzida. Então, com este PIB de 2012 de 0,9%, ou seja, beirando 1%, em verdade, muitos políticos esperavam um PIB muito maior, um PIBão de 3,5%, 4%, mas a gente viu que muitos economistas estavam certos e realmente, analisando friamente, não dava para ter este ano de 2012, esse ano anterior, um PIB maior do que esse. Tivemos aí algumas influências, nós vamos ver agora que influências são essas. O nosso interesse é levar a você aquilo que vai ser cobrado na prova. É óbvio que
que muitas vezes eu tenho que dizer algo que não vai ser cobrado na prova, mas que é base para que você entenda, compreenda aquilo que será cobrado, tá? Brasil, PIB em 2012. O que você viu antes aqui foi o índice percentual de aumento, e no caso de 2009, o percentual de queda, de decréscimo. O que você está vendo agora são os 4 trilhões e meio aproximadamente, que mostram a soma em reais de toda a nossa riqueza produzida. Então o PIB, na verdade, o PIB de 2012, ele não é 0,9%. 0,9% é o índice de crescimento do PIB de 2012 em relação a 2011. Repetindo, o PIB de 2012 não foi de 0,9%. 0,9% foi tão somente o índice, o percentual de aumento do PIB, de variação do PIB de 2012 em relação a 2011. Em verdade, o PIB de 2012, o PIB brasileiro, foi este aqui. Vamos lá? Esse número imenso aqui que talvez não caiba na sua calculadora. Se você quiser fazer o cálculo, vai ter que usar o computador ou uma calculadora científica com mais dígitos. Ou então você coloca, você reduz aqui e reduz embaixo na mesma coisa. O que nós temos aqui? PIB 2012, 4 trilhões 402 bilhões 537 milhões 109.407 reais e 73 centavos. De novo, 4 trilhões, ou seja, a soma de toda a nossa riqueza produzida. A gente não vai ver como se calcula isso, porque não é necessário, tá? Não é necessário. A menos que a gente estivesse aqui numa aula de economia, de macroeconomia, tá? E não é aula de macroeconomia, a gente quer apenas interpretar o dado. Então, 4 trilhões, 402 bilhões, 537 milhões, 109.407 reais e 73 centavos. Então, em 2012, somada toda a riqueza produzida, e eu devo dizer aqui, para que você tenha compreensão, embora isso geralmente não é cobrado isso que eu vou dizer agora, não é cobrado em prova de atualidade, mas é cobrado em macroeconomia, né? Mas para que você tenha uma ideia, isso aqui se observa o preço final, o preço do produto acabado, produto final, tá? Não se olha aqui, por exemplo, matéria-prima, o produto final acabado, porque senão iria acabar somando a riqueza 2 vezes ou mais vezes. Então, a soma de nossas riquezas produzidas em 2012, o nosso PIB, o nosso produto interno bruto, foi de quase 4 trilhões e meio de reais. Foi todo esse valor aqui. Muito bem. Este é o PIB total. Mas se você dividir, aqui está o sinal de dividir pequenininho, né? Se você dividir toda a riqueza produzida pela nossa população, a população estimada para 2012, que foi de 196.526.000 pessoas, quando você divide essa nossa riqueza produzida em 2012 pela nossa população, você vai obter o nosso PIB individual, o nosso PIB per capita por cabeça, por pessoa. Então o nosso PIB per capita, a nossa riqueza per capita, é de R$ 22.401,80, aproximadamente, né? Na divisão aí, a gente fez uma aproximação. Muito bem. Mas, professor, será que cada brasileiro, então, teve essa produção em 2012, 22.480? Claro que não. Ou seja, nossa riqueza, ela é mal distribuída. Então, nós temos aqui uma referência para análise. Mas a gente vai ver nas próximas aulas que não é bem assim. O PIB, ele nos dá uma informação importante, claro. Quanto maior a riqueza produzida, melhor estará o nosso país em muitos aspectos. Mas ele não significa que o aumento do PIB vai necessariamente aumentar a renda de cada brasileiro, tá? Não necessariamente. Então, aqui está o nosso PIB de 2012, aqui está o nosso PIB per capita. A sua prova pode perguntar para você o PIB per capita aproximadamente. Então, deu 22.480, ok?
Então, sempre assim, você pega a riqueza geral, divide pelo número de habitantes, você vai ter a renda per capita. No seu município é a mesma coisa. Se você pegar o PIB do seu município, experimente pesquisar e verificar isso. Se você pega o PIB do seu município em determinado ano, divide pela população do seu município estimada para aquele ano, você vai ter o PIB per capita por habitante. Então, a gente vai continuar analisando o PIB para depois passar para o IDH. Vamos lá.